Ótimo. Oi? Pode. A tela. Voltou a tela? Ok. Então nós vamos meditar na Sagradas Escrituras, texto de João 3,16. Agora nós faremos novamente a leitura. Peço que você acompanhe simplesmente, tá? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos orar, queridos? Feche teus olhos, vamos falar com Deus. Pai, muito obrigado pelo teu amor. Agradecemos, ó Pai, pela tua graça, mas também por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Clamamos que o Senhor esteja abençoando os teus servos que aqui estão, que nós possamos meditar nas Sagradas Escrituras, ouvir do teu amor, ouvir, ó Pai, da tua palavra, e assim refletir sobre tudo aquilo que o Senhor para nós nesta ocasião. Então, ó Deus, que o teu Espírito possa iluminar a nossa mente, o nosso coração, e que nós possamos ser transformados pela tua palavra. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, a nossa reflexão é de um texto bastante conhecido por nós, né? João 3, versículo 16, onde nós ouvimos o próprio Deus nos ensinar sobre o seu amor, sobre a forma como ele nos salvou através de Cristo, né? E também nos condiciona ao entendimento, mesmo que de uma maneira implícita, a respeito da obra vicária de Cristo, né? O sacrifício redentor de Jesus Cristo. Texto que faz menção sobre a forma como Deus decidiu revelar-nos o seu plano de salvação, mas também como Deus trouxe-nos a convicção, a certeza e a garantia desta salvação. Através de Jesus Cristo, através do sacrifício de amor feito na cruz do Calvário. O evangelista João, então, registra que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único filho, Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Palavra eficaz, palavra que nos gera conforto, mas também esperança. Convicção de que Deus está no controle de todas as coisas e também que Ele está cuidando de nós. A partir disso, nós percebemos que o amor de Deus, a soberania do Senhor, nos revela o quão especial nós somos. E esse é o tema da nossa mensagem de hoje, né? Você sabe o quanto você é especial para Deus? Então, diante desta pergunta, o texto nos apresenta algumas respostas, né? Respostas que partem da primícia do amor de Deus. Como esse amor é revelado no texto de João, aqui no versículo 16. E algumas coisas nos ensinam a respeito das características desse amor, mas também sobre os atos de Deus apresentados neste versículo. É claro que se nós fizermos uma leitura, uma análise, um estudo um pouco mais aprofundado do texto de João 3,16, nós devemos observar todo o seu contexto, né? Os versículos anteriores, os versículos subsequentes, e analisaremos coisas ainda mais profundas. Mas para nossa reflexão, importa que nós observemos, através desta pergunta inicial, o quão nós somos especiais para Deus, qual é a resposta que o versículo 16 nos apresenta, né? Pelo menos 3 respostas que nos permitem analisar as ações de Deus, mas também as características do amor de Deus. Obviamente, se formos fazer um estudo sobre o amor de Deus, outras coisas surgiriam, né, como atributos desse amor. Mas no texto de João, coisas especiais, verdades profundas nos despertam quanto a esta questão, né? A forma como Deus nos vê, a forma como Deus nos enxerga, independentemente das nossas falhas, independentemente do nosso pecado, da nossa corrupção, da nossa natureza, independentemente daquilo que temos feito ou deixado de fazer, Deus nos olha com os mesmos olhos, né? O olho da graça, o olho do amor,
da misericórdia, né? O olho divino que está sobre nós nos enxerga assim como ele nos criou para sermos, né? Conforme a sua imagem e semelhança. E para que esta imagem e semelhança mantenha-se nas suas características, né, diante do olhar de Deus, é necessário que este olhar seja aí observado pela ótica do amor e da graça, né? E aqui nós compreendemos como Deus nos transforma, como nos regenera, a fim de que sejamos aperfeiçoados dia a dia, para que em breve nos tornemos perfeitos, né? E nessa perfeição nós sabemos que não é nesta terra, né? Não é uma perfeição no contexto natural da palavra, né? Obviamente nós observaremos e vivenciaremos, experienciaremos a perfeição proposta por Deus na glória, na eternidade com o próprio Senhor. Mas até lá, algumas coisas nós precisamos saber para que isso nos conduza, nos oriente e também acalente o nosso coração para que nós possamos compreender o quão especiais nós somos para Deus e o que isso reflete sobre as nossas vidas e quais são as implicações de compreendermos isso diante das Sagradas Escrituras, das verdades contidas na palavra do Senhor, né? Verdades reveladoras a respeito de Deus e a respeito do que nós devemos ser e como devemos proceder, né? Então o texto ele é muito simples, ele é bem sucinto, né? E ele nos ensina que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o que isso nos ensina, né? A primeira coisa, nós vamos separar a primeira parte desse versículo, né? A primeira parte que diz simplesmente assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira. E Deus amou o mundo de tal maneira. Essa primeira parte, a parte A do versículo 16, nos ensina que ao amar o mundo de tal maneira, ele decidiu nos amar, revelando amor incondicional. Quando Deus decide nos amar, ele revela um amor incondicional. Então, se você está acompanhando com a sua Bíblia, ou se você conhece bem esse texto, você vai entender que nesta primeira parte do versículo, o que Deus está nos ensinando é que, ao nos amar de tal maneira, ele está nos amando incondicionalmente. E este amor incondicional, obviamente, vem da vontade soberana do Senhor, né? É um ato volitivo, faz parte do contexto desta característica absoluta de Deus, né? Ele decidiu nos amar independentemente de quem nós somos, do que nós temos feito ou da maneira como temos procedido. O amor de Deus, ele não é dado a mim e a você de uma forma meritória, ou seja, o amor de Deus não é uma questão meritória, pelo contrário, o amor de Deus é uma questão incondicional, tá? O amor de Deus ele é incondicionado às minhas ações, porém, ele é condicionado à vontade do Senhor. Então, quando falamos da incondicionalidade do amor, nós falamos de um ato exclusivo da decisão de Deus, né? Soberanamente, Deus decidiu nos amar. E esse amor incondicional nos revela algo especial. Não há nada que eu e você possamos fazer com que Deus possa nos amar mais ou menos. Ele simplesmente nos ama da maneira como nos ama, porque assim ele decidiu. O amor de Deus, então, não se torna uma recompensa pelos meus atos, né? O que você precisa compreender, que nós, como cristãos, precisamos entender. O amor de Deus não é uma recompensa pelos meus atos, né? O que nós falamos, não é uma recompensa meritória, mas Deus, exclusivamente movido pela sua vontade soberana, decidiu nos amar. Então, quando ele exclusivamente decidiu nos amar, movido pela sua vontade, nós chamamos isso de um ato volitivo. Veja que interessante. A palavra do Senhor, em Romanos 8, 38 e 39, nos ensina que nada pode nos separar
do amor de Deus. Fazendo uma paráfrase, né? Nós observamos Paulo dizendo que nada pode nos separar do amor de Deus. E aqui fica mais claro nós compreendermos por que nada pode nos separar do amor de Deus. Porque este amor é incondicional, ele não é algo meritório, não é algo que eu ou você merecemos. Mas Deus, assim, por sua decisão, por sua soberania, revela-nos este amor incondicional, né? Se é pela incondicionalidade, se é pela decisão, pela vontade de Deus, obviamente nada pode nos separar dessa decisão. Justamente porque tudo que Deus faz, ele faz de forma eterna. O amor de Deus é incondicional e se revela incondicionalmente de uma maneira eterna. Não existe nada que pode apagar isso da história da humanidade, né? Ao que Deus marcou a nossa vida, marcou a nossa trajetória com o amor incondicional, através dessa decisão. Então, o que eu e você podemos pensar ou refletir a respeito disso? Somos tão especiais aos olhos de Deus que Ele decidiu nos amar independentemente do que fazemos ou da forma como procedemos. Imagina só se o amor de Deus fosse uma recompensa meritória. De fato, nós não desfrutaríamos desse amor. Mas por ser aí revelado da maneira como se revelou a nós temos o grande privilégio, né? O privilégio de saber que Deus nos ama e nós somos amados porque Ele nos vê de uma maneira especial, a ponto de revelar isso de tal maneira perante toda a iniquidade, toda a corrupção, todo o pecado que há no mundo, né? Como nós sabemos, a palavra do Senhor nos ensina que o pecado gera separação entre nós e Deus. Se formos analisar em relação a quem somos, nós somos seres humanos, pecadores, que de fato fazem aquilo que é mal e não se esforçam por fazer aquilo que é bom, né? E diante disso, qual seria a nossa recompensa? Obviamente, não seria o amor de Deus, mas toda a punição que a ira de Deus traria sobre nós. Porém, independentemente desta realidade humana, Deus revela este amor incondicional. Então, nada pode nos separar desse amor, porque Deus decidiu assim revelá-lo a nós, né? Amando-nos incondicionalmente. Mas o texto ainda nos mostra algo sublime, algo precioso, né? Se esse amor é incondicional, a pergunta é: por que ele se revela incondicionalmente? Respondemos: porque Deus assim decidiu. Não é pelos nossos méritos, mas pela decisão, pelo ato volitivo de Deus. E Romanos 5,8 vai dizer o seguinte: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, mesmo sendo nós ainda pecadores. Veja, Deus decidiu, independente quem somos. E aqui o texto de Romano vai dizer que Deus prova desse amor incondicional entregando o seu Filho por amor ou em favor de nós. Olha só. Então, a segunda parte do versículo complementa a ideia. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele entregou o seu Filho unigênito em favor de nós. Então, o que nós aprendemos aqui? Ele decidiu entregar o seu único Filho, revelando-nos amor sacrificial. Primeira coisa que aprendemos, que Deus nos torna especial à luz do seu amor, porque Ele revela esse amor por nós de maneira incondicional. Ele decidiu nos amar. E agora o texto nos mostra que Ele não apenas decidiu nos amar, mas pelo fato de ter decidido nos amar, Ele decidiu entregar o seu único Filho. Isso nos mostra uma nova característica, um novo atributo desse amor. Esse amor não é apenas incondicional, é um amor também sacrificial, um amor abnegado, um amor altruísta, um amor que, de fato, revela que o interesse maior é trazer o homem para perto de Deus, ou seja, reconciliação.
O amor é sacrificial, ele nos mostra e nos ensina a forma como Deus nos faz especial, porque nos reconcilia com Ele, né? Ele nos reaproxima, nos reconecta a Ele pelo sacrifício, né? A renúncia que Deus faz em entregar o homem, a humanidade, à morte, ao invés de assim proceder, Deus entrega o seu Filho para que ele possa morrer em lugar ou em favor dos homens. E esta ação de Deus, esse ato sacrificial divino, esse ato de renúncia do Senhor, é também composto na missão de Cristo como a missão expiatória, né? Ou como conhecemos, a expiação de Jesus Cristo, onde compete a Ele, através desta obra e exclusivamente a Cristo, através do seu sacrifício, através da sua morte, pagar o preço que nos era devido, né? E ao pagar esse preço, Cristo nos redimiu os pecados, né? Ele rasgou todas as escritas de dívidas que nós tínhamos com Deus e nos reaproximou dele. Aquele abismo que existia outrora, né, quando estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, esse abismo foi simplesmente vencido pela ação, pela obra de Cristo, tá? Então não existe mais esta separação através do que nós conhecemos na conclusão da obra de Cristo, né? Quando ele consumou a sua obra, este espaço, esse vazio entre Deus e os homens foi preenchido com o sacrifício de amor, né? Com a obra expiatória de Cristo. E se nós lermos lá a primeira carta de João, capítulo 4, versículos 9 e 10, nós veremos o seguinte: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E lá no Evangelho de João, o evangelho que nós estamos fazendo referência, capítulo 15, versículo 13, nós lemos: ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. E complementando a ideia, voltando da primeira carta de João, capítulo 3,16, mesma referência do Evangelho de João 3,16, nós lemos: nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos, né? Quando compreendemos o que Deus fez por nós, né, através de Cristo, e como o amor de Deus nos tornou especiais, ou nos ensinou que somos especiais, melhor dizendo, nós precisamos começar a compreender que é nossa responsabilidade viver tal como Cristo nos ensinou a viver, né? Tendo Jesus Cristo como modelo supremo, né? Cristo entregou a sua vida por amor a nós. Nós devemos entregar a nossa vida por amor aos irmãos. E quando entendemos esta entrega, entenderemos o sacrifício, a renúncia, a abnegação do amor, né? Isso significa que eu ou você não podemos sobrelevar os nossos interesses em relação à comunidade da fé, em relação à família de Deus, ao corpo de Cristo, né? Tudo o que fazemos, nós fazemos em amor a Deus, e isso reflete na nossa relação com irmãos, né? Nós precisamos trazer o interesse do corpo e internalizar esse interesse no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso proceder, na maneira como nós nos relacionamos uns com os outros. Afinal, todos nós somos especiais. Deus não faz acepção de pessoas. Esse amor é revelado para todos os homens, né? Entenda que esse amor, ele é suficiente. Esse amor é o bastante para que todos sejam vistos de maneira especial, para que todos compreendam como são vistos, ou como os olhos de Deus nos observam, né? Deus nos observa com misericórdia, Deus nos observa com a sua graça, né? E obviamente esta graça e misericórdia refletem o seu amor ao nos olhar. Quando Deus olha para nós, ele simplesmente enxerga aquilo que somos, e nós somos exatamente aquilo que ele
fez, né? Nós não somos produtos do acaso, nós não somos um erro, pelo contrário, nós somos filhos de Deus, amados por Deus, e Deus, por nos amar, entregou o seu único filho em nosso favor. Então, a decisão de Deus de nos amar reflete também na decisão de Deus em entregar o seu único filho por amor, né? Se no primeiro momento nós observamos que esse amor é incondicional, aqui o texto nos ensina que esse amor é sacrificial. O amor da renúncia, o amor da abnegação. E esse amor agora é algo que precisa ser praticado por nós. Tal como o amor incondicional também precisa ser praticado. Eu não devo amar aos irmãos simplesmente porque eles merecem, né? Eu não devo amar alguém no contexto das Sagradas Escrituras simplesmente porque essa pessoa fez por outro. Não. Assim como Deus nos amou, nós devemos também amar uns aos outros. Afinal de contas, esse é o grande mandamento que nós devemos observar constantemente, né? O amor a Deus deve refletir ao amor uns para com os outros. Se o amor de Deus para conosco é incondicional, o amor que eu tenho por você, o amor que você tem por mim, também deve ser incondicional. Se o amor que Deus tem por mim é sacrificial, o amor que temos uns pelos outros também deve ser sacrificial. E assim nós conseguimos desfrutar do verdadeiro amor. É assim que nós conseguimos obter os efeitos do amor de Deus na nossa caminhada, né? No nosso dia a dia, na nossa jornada, no nosso testemunho. E é desta forma, experienciando o amor de Deus, experimentando de fato desse amor, que nós temos condições de falar sobre o amor. Isso nos torna especiais. Não porque merecemos, mas porque Deus nos ama, apesar de ser quem somos, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos erros, apesar da nossa incapacidade e das nossas limitações, aos olhos de Deus nós somos especiais. Ele nos ama com amor incondicional e com amor sacrificial. Por esse amor, ele faz duas decisões, ou ele nos revela duas posturas, né? Ele decidiu trazer a nós esse amor através da incondicionalidade, ou seja, não trazendo, não revelando após os méritos, mas sim que este é um fruto da sua vontade, e esta vontade fez com que ele entregasse o seu único filho de amor a todos nós. Por fim, nós podemos observar ainda coisas especiais nesse texto, tá? A parte C, ou a terceira parte do texto, traz o seguinte complemento: que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, aqui nós lemos, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele não somente decidiu amar, decidiu entregar o seu filho em favor a nós, mas ele também decidiu nos abençoar com o caminho eterno da salvação. E o que isso nos revela? Revela-nos um amor gracioso. Revela-nos um amor gracioso. Se, ao decidir nos amar, ele revela amor incondicional. Ao decidir entregar o seu filho, revela amor sacrificial. Ao decidir nos abençoar com o caminho da salvação eterna, ele nos revela o amor gracioso. Aqui entendemos que a salvação vem de Deus, não vem pelos nossos atos, não vem pelos nossos méritos, mas exclusivamente pela graça de Deus, né? Nós observamos o texto de Efésios, capítulo 2, versículos 8 a 10. E esse texto diz o seguinte: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. E lá no versículo 10 ele vai dizer: pois somos feitura dele, né? Criados à imagem de Cristo, para que possamos andar nas boas obras, as quais de antemão já haviam sido preparadas para que nós pudéssemos obedecer e praticá-las, né? Então esse texto nos mostra
e somos especiais aos olhos de Deus, porque Ele nos resgatou do império das trevas, da morte, do pecado, para que pudéssemos viver uma vida transformada, uma nova vida, uma vida diferente, né? Uma vida que de fato se converge ao amor incondicional, ao amor sacrificial e agora ao amor gracioso de Deus. João 3, versículo 17, que é o versículo subsequente do texto que nós estamos lendo, diz o seguinte: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o julgasse, mas para que o mundo fosse salvo dele. Se Deus decide nos amar e decide entregar o seu Filho por sacrifício a nós, esse sacrifício revela que a ação expiatória de Deus não é um julgamento sobre a humanidade, pelo contrário, é o ato redentor de Deus para com os homens, né? Homens que não merecem, porém, que desfrutam da graça. Portanto, esse amor é gracioso e por ser gracioso, ele é poderoso e suficiente para salvar a todos. Lembre-se disso. O amor gracioso, ele é poderoso e suficiente para salvar a todos. Porém, ele é eficaz para refletir os seus efeitos salvíficos na vida daqueles a quem Deus escolheu, a quem Deus elegeu para de fato viver deste amor e sob as asas desse amor, né? Sobre a proteção do amor que nos livra da morte e também nos revela o caminho da vida. Só pode crer no amor gracioso aquele que foi eleito por Deus e ouviu a voz do Senhor e através de ouvir a voz de Deus, pela pregação, pela mensagem, pela reflexão das Sagradas Escrituras, teve em si o despertar da fé. Como nós lemos em Efésios capítulo 2, versículo 8, a fé não vem de nós, ela é dom de Deus, né? Para que a fé humana não se torne simplesmente obra de homens, mas sim obra do Senhor. Efésios 2, 8, só lembrando, sois salvos pela graça, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Esse isto refere-se, obviamente, à fé, é que nós sabemos que é a fé salvadora. Não um ato de crença, não um ato de crendice inerente aos homens, mas sim uma habilidade que vem dos altos, né? Que vem do próprio Deus para abençoar o meu e o seu coração, a fim de que entendamos de fato que ao decidir nos amar, entregar o seu Filho, ele nos revelou o caminho da eterna salvação. Somente Jesus Cristo pode nos apontar o caminho da salvação eterna. Ele é o Filho de Deus que veio ao mundo para nos salvar, né? E nesse momento, né, na obra messiânica, na ação expiatória, salvífica e redentora de Cristo, ele não veio julgar, ele veio salvar os homens. E qual é a nossa responsabilidade diante de tudo isso, né? Somos especiais, óbvio, nós aprendemos isso. Qual é a nossa única e exclusiva responsabilidade diante do que esse texto nos ensina? Crer, né? Por isso nós estamos falando da fé, dom de Deus. Nem o ato da fé vem de nós, mas até isso Deus faz por nós. Veja como somos especiais. Até a fé que precisamos para crer, Ele nos presenteia, Ele nos traz esta fé como dom salvífico. Então eu e você podemos sim afirmar, considerar, compreender que somos especiais diante de Deus. Especiais porque Ele decidiu nos amar, revelando o amor incondicional. Especiais porque Ele entregou o seu único Filho em favor de nós, revelando o amor sacrificial. Especiais porque ao decidir todas estas coisas, Ele também decidiu nos trazer, nos dar o caminho da vida eterna. Então Deus nos abençoa com o caminho eterno da salvação. E isso, de fato, revela o amor gracioso de Deus, né? Para finalizarmos o texto de 1 João, capítulo 3, versículo 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus.
Então, diante dessas coisas, diante de tudo isso que nós aprendemos, quão especial somos, o que nós podemos fazer além de crer? Anunciar e testemunhar sobre esse amor, né? Nós temos a obra da proclamação, e isso Deus deu a nós através de Cristo, quando ele, lá no finalzinho dos evangelhos, diz: ide por todo mundo e anunciai o evangelho, ou seja, a minha história. Fale desse amor, fale como as pessoas a quem eu amo são especiais. E esse é o meu dever, é o seu dever, o dever da igreja de proclamar o amor do Senhor, o amor incondicional, o amor sacrificial, o amor gracioso. E aqui nós entendemos que o mundo está carente desse amor, né? As pessoas estão carentes de ouvir o amor, mas também de ouvir sobre o amor, né? Muito tem se observado aquilo que a palavra já havia nos advertido, né? Quando a iniquidade se multiplica, o amor se esfria. Então, quando a iniquidade se multiplica, nós nos afastamos de Deus. E, obviamente, o reflexo disso na humanidade é a ausência ou o desconhecimento do que significa o verdadeiro amor. Em 1 João capítulo 4, nós aprendemos que o verdadeiro amor é o próprio Deus, né? E esse amor, ele é tão perfeito, ele é tão completo, ele é tão sublime, ele é tão pleno, que ele lança fora todos os nossos temores, os nossos medos, nossos anseios também, o nosso vazio, a ilusão, né? As dores, o sofrimento, enfim, o perfeito amor nos aperfeiçoou. E nós só podemos amar a Deus porque Ele nos amou primeiro, né? É isso que aprendemos. Somos especiais porque Deus primeiramente nos amou. E esse amor fez com que Ele decidisse revelar Ele de maneira incondicional, através do sacrifício de Cristo, mas também quando Jesus Cristo consumou a sua fé e nos apontou o caminho da salvação. Cristo é o nosso único suficiente Salvador. Ele nos ensinou que somos especiais aos olhos de Deus. Então eu espero que esta palavra tenha falado ao seu coração. O Espírito Santo abençoe em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos encerrar esse tempo fazendo uma oração final. Depois disso, nós temos alguns recadinhos para você, ok? Então, feche teus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado pela Tua palavra que foi ministrada ao nosso coração, que nós possamos experienciar, ó Pai, o verdadeiro amor. Experimentando, Senhor, aquilo que de fato esse amor diz a nosso respeito. Somos especiais aos Teus olhos. E que esse amor, ó Pai, possa visitar os Teus filhos, a Tua igreja, alcançando a nossa família, o nosso lar, o nosso ser, lançando fora o nosso medo, a nossa dor, o nosso sofrimento, o vazio sendo preenchido, ó Pai, e arrancando de nós todas as tormentas. Então, ó Deus, que esse amor possa se revelar, marcando a nossa história, marcando a nossa existência, para que possamos, através desse amor, cumprir com o nosso papel enquanto igreja, revelando a esse mundo o amor de Deus de fato transforma. O amor de Deus purifica. O amor de Deus nos faz especiais. E através desse amor que nos faz especiais, nós temos uma nova identidade, uma nova vida. Somos, ó Pai, vistos como filhos amados, aqueles que tiveram sua vida radicalmente transformada, a fim de que passem a buscar, vivenciar e anunciar o amor a todos, sem distinção, a fim de que o mundo creia no poder de Deus e no que Ele fez por nós, simplesmente por nos amar. Então, que assim seja, em nome de Jesus. Amém e amém. Espero que Deus te abençoe, você tenha uma semana maravilhosa, em nome de Jesus, tá? Então, agora, eu peço que você tenha um pouquinho de paciência, nós vamos colocar aí na tela nossas redes sociais, tá?
nossos contatos, as nossas mídias, para que você possa se comunicar conosco, mas também observar aí o que temos feito enquanto igreja, tá? Então nós temos o canal do YouTube, né, obviamente, e temos no Facebook, Igreja Presbiteriana Jardim Itália. Você vai lá na página @Presbiteriana Jardim Itália. Temos também o Instagram, tá? Onde você vai procurar por @Igreja Presbi Jardim Itália. Então você pode seguir o nosso perfil no Instagram, curtir a nossa página no nosso Facebook, e você jamais deve se esquecer de fazer o quê? De curtir esta transmissão, compartilhar o link desse vídeo e também se inscrever no nosso canal. Lembre-se também das nossas hashtags que está aí no seu monitor, tá? Use as nossas hashtags assim que você postar uma foto, marcando a nossa igreja, seja no Facebook ou no Instagram. Hashtag Aqui Tem Amor IPJI Coração Verde e hashtag Orvalho da Fé. Ok, queridos? Então vamos encerrar esse momento. Eu peço que você agora, por gentileza, coloque a mão no seu coração, se você puder, né? Receba a bênção do Senhor na sua vida. Agora, Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Senhor, o eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus estejam sobre a nossa vida, desde hoje, para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, você tenha uma ótima noite ou um ótimo dia e uma semana maravilhosa e abençoada pelo Senhor, ok? Que Deus esteja